Seja bem-vindo e bem-vinda à Rádio Palermo. Hoje a gente vai falar de automobilismo com o piloto Júnior Haddada. A gente vai conversar um pouco sobre a carreira dele, as expectativas aí na sua profissão e, claro, saber um pouquinho também o que ele acha do automobilismo nacional e vamos falar um pouquinho também de Fórmula 1, Fórmula Indy, vamos falar de outras categorias e ver a opinião do Júnior. Tudo bom, Júnior? Seja bem-vindo aqui à nossa emissora. Obrigado, Cláudio. Prazer aí, obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está assistindo. Vamos lá, é o papo que eu acho que eu mais gosto de falar é sobre esse, né? Sobre automobilismo. Joia, legal. Você é piloto catarinense, está se preparando aí para a temporada 2024, mas desde os 13 anos já é piloto. E quando é que foi esse start, Júnior, que você falou, eu quero ser piloto, me dedicar a isso? Então, começou pela paixão do meu pai, né? Meu pai sempre gostou de corrida, de automobilismo, ia todos os anos assistir a Fórmula 1, me levou desde criança, né? Levou na Fórmula 1, me levava bastante nos autódromos de Santa Catarina, que tem automobilismo na terra. Então, começou quando criança, né, bem antes dos 13 anos, na verdade, essa paixão. Sempre gostei de jogos de carro, de carrinho, de automobilismo. E aí, aos 13 anos, eu tive a oportunidade, né? Meu pai conseguiu me levar, a gente conheceu um kartódromo, conheceu o kart, e aí entrou nesse mundo. Então, começou desde muito cedo pela paixão do meu pai, que acabou passando para mim, acho que até ficou maior do que a dele. Bacana. Geralmente, né, se começa assim mesmo, né, passando aí de pai para filho. Aqui em casa também é a mesma situação, né? Meu filho me acompanhando aí desde que ele nasceu, a gente assistindo todas as categorias, né? Não só a Fórmula 1. E hoje ele tá querendo aí para o kart e a gente está já vendo essa questão. E para você, Júnior, qual o principal para se tornar um piloto? O que é necessário? Aquilo que eu sempre digo, né? Primeiro, acho que é a paixão mesmo, você ter uma vontade, gostar daquilo ali, né? Gostar do automobilismo, gostar de esporte, né? A paixão, ou gostar do esporte faz com que você já dê o primeiro passo, né? Não adianta ser forçado por alguém, né? Por exemplo, o pai gosta, mas o filho não gosta tanto. Talvez não seja o melhor caminho. Mas quando tem essa paixão, você gosta de esporte, gosta da competição, porque gostar de ganhar e de competir, né? Acho que a competição é o primeiro passo aí para você começar a entrar nesse esporte que é apaixonante. Então, acho que a paixão por isso, e aí a dedicação, né? Você vai ter que abrir mão de algumas outras coisas, né? Eu lembro quando criança, e aí me tornando adolescente, né? Tava correndo, e os amigos iam para alguns lugares, e aí eu tinha que abrir mão dessas outras coisas para me dedicar ao esporte, para dormir cedo, para ir, né? Já fazia academia para ter preparo físico. Então, é uma junção de alguns pilares aí que são importantes para começar. Mas a paixão, para mim, é o mais importante de todos, que é o que move toda essa vontade, né? O lá e tentar ganhar, ou se desafiar cada vez mais. E a família, né? Eu acho que a família é um pilar muito importante para esse suporte, né? Então, acho que esse é um dos caminhos aí que, para começar, e aí, estou falando mais na parte pessoal, né? Mas, claro, também tem uma parte técnica, né? Digamos, conhecer as pessoas do meio, se aproximar, frequentar os kartódromos, frequentar os autódromos. Eu acho que e aí criar essa proximidade com esse meio, que ele acaba sendo um meio é, é, muito específico, né? Acaba, todo mundo Fechado, tem né? a paixão por carro, todo mundo tem a paixão por Fórmula 1, mas essa proximidade com kart, né? Você conhecendo pessoas, conhece um e está no meio e acompanhar corridas e na televisão, acho que essas duas situações acabam te ajudando muito a entrar no esporte aí com o pé mais direito, né? Como é que foi seu início? Kart, e aí depois você foi pulando para outras categorias, quais que foram? Eu comecei no kart, né? Fiquei muitos anos no kart. Então, desde os 13 anos ali, isso foi 2000, ano 2000, se eu não me engano. E aí eu corri de kart até, basicamente, profissionalmente, até 2007, mais ou menos. E aí depois eu fui fazendo, aí eu diminui um pouco essa intensidade na carreira, aí fui estudar, fui me dedicar, né? A empresa do meu pai não conseguiu apoiar tanto quanto precisava, porque esse é um esporte, querendo ou não, precisa de um apoio financeiro considerável, né? Mesmo com patrocínio, então é uma busca constante por isso.
E aí, depois disso, eu fiquei alguns anos mais participando de corridas pontuais, menores de kart. E em 2016, eu conheci lá no Velopark, né? Eu participei do Veloz Challenge, que é uma categoria que é de um protótipo desenvolvido por eles lá. E aí comecei a correr de carro ali. Então, 2016, 17, 18, por ali, eu comecei a correr na Veloz Challenge em Porto Alegre, ali na Nova Santa Rita, no Velopark. E aí, depois disso, em 2018, até fiz uma participação como piloto de uma apresentação que a BMW faz para clientes. Então, né, levando mais de 70 clientes ali para conhecer os BMW Série M. Então, fui cada vez me aproximando mais dos carros. Em 2020, aí eu entrei na categoria marcas, né? Comprei um carro, entrei na categoria marcas, andei no Campeonato Paranaense em Curitiba, quando a gente ainda tinha o Autódromo de Curitiba. Uma pena a gente ter perdido um belíssimo autódromo que a gente tinha aqui. E aí, em 2020, eu competi, aí eu fiz a Cascavel de Ouro, que é uma renomada corrida que acontece, né? Uma corrida de 3 horas, ela é bem conhecida aí no meio do automobilismo. Aí, 21, continuei andando no Paranaense. 22, eu fiz algumas provas pontuais de kart. Nesse meio tempo, sempre andando de kart, né? O kart nunca pode deixar de ser né, o kart é a categoria que mais se aproxima na velocidade de um Fórmula 1 no sentido das reações rápidas que precisa ter. Então, para você se manter com reflexo, com tudo isso, eu sempre fui fazendo algumas corridinhas pontuais e fazendo algumas corridas de longa duração. De kart, eu fiz algumas corridas nesse meio tempo do carro, fazer corridas de 6, 12, até 24 horas, participei em Interlagos 2018, se eu não me engano, de uma prova de 24 horas em Interlagos. Então, para o endurance, né, essas corridas de longa duração, trazem muito essa questão estratégica, de resistência mental, porque em algum momento você cansa. Então, imagina só, a gente ficou 24 horas na mesma competição. Claro, a gente dividiu o Caramba, kart, né? Mas a gente ficou que 24 legal. horas revezando o kart, então a gente fazia os stints, entrava um, aí ficava 1h15, 1h20, 1h30, dependendo do consumo do combustível que tinha. Então, sempre o kart e o carro em paralelo. E aí, esse ano, a ideia, né, a gente está desenhando para fazer uma etapa aqui da Gol de Turismo em Cascavel, e preparando, né, conversando com algumas empresas aí para preparar o projeto de 2024. Ainda estamos em conversa com algumas empresas, desenhando qual categoria. Uma das ideias é HB20, HRC, HR Racing ou Gol de Turismo, Marcas Brasil. Então, a gente está vendo com alguns parceiros aí que estão no desenho para nos apoiar na temporada do ano que vem. E essa ideia é fazer essa preparação, né? Não dá para chegar só sair correndo, você tem que estar com uma estrutura preparada, tanto física, né? Então, continuo treinando, uma estrutura mental, porque o automobilismo ele tem um balanço muito grande entre o físico, né? Apesar de você parecer que está sentado dentro de um carro, você está ali com uma temperatura altíssima, movimentos constantes, então tem que ter um preparo físico para que no meio da corrida você não perca desempenho. Então, essa, né, foi minha rápida, né? Falando aqui, resumindo, basicamente, eu tenho mais de não tem exatamente 200 EX, mas são mais de 200 largadas que eu já fiz na vida aí de competições Que automobilísticas, legal. desde kart, carro, endurance. Então, e aí dessas 200, aproximadamente aí mais de 100 troféus aí de pódios que eu consegui subir com alguns títulos, né? Então isso tudo vai dando uma casca e uma bagagem para chegar na competição mais preparado psicologicamente, mentalmente e entendendo também como é que funciona o mundo, né? Como o que eu devo fazer para ter uma volta mais rápida. E em paralelo com isso, eu também treino em um simulador, que é uma coisa que eu não conhecia. E com o carro eu comecei, né? Comprei um simuladorzinho simples, mas me ajudou bastante para as pistas. Por exemplo, quando eu fui andar em Cascavel, eu nunca tinha andado lá. E quando eu cheguei na pista, o simulador me ajudou a ganhar algumas voltas de treinamento que eu pude antecipar no simulador. Curitiba, a mesma forma, Interlagos, a mesma forma. Então, o simulador hoje é uma ferramenta importantíssima de baixo custo, né? Cada ida à pista tem um custo elevado e quando a gente treina no simulador, isso ajuda bastante a ter um pré-preparo. Claro que lá na hora, né, Sim. a situação do carro, a temperatura, o balanço, tudo é diferente, mas a noção, o traçado, a relação de marchas aproximado, acerto mais ou menos, você já consegue ter uma prévia no simulador também, que é algo que me ajuda bastante. Sim, e até as grandes equipes, né? Hoje tem o seu piloto ali específico para simulador, né? Às vezes quem está meio fora ou só acompanha de vez em quando acha que isso aí é uma brincadeira de adolescente, mas não é, né? Uma coisa Não, é extremamente profissional. profissional. Hoje tem até competições no mundo, né? Extremamente profissionais, com grandes patrocínios.
de simuladores, e também os grandes pilotos, a maioria, né, dos pilotos que eu sigo, que eu admiro, aí, tanto de Fórmula 1, Stock Car, toda essa turma aí também pratica muito no simulador, né? Você vê direto o Rubinho aí competindo em competições no simulador, é o Dudu, né, o filho dele, então assim, e aí você vê lá desde do Verstappen também faz simulador, então mesmo apesar de ser hoje o também. top one do mundo, acelerando demais, é o piloto aí que está extremamente em alta, treina em simulador, então, que é um custo muito mais barato, né? Se você bater, por exemplo, o teu custo é só ir lá e dar um restart, apesar de dependendo da competição, se estiver não treinando, mas uma competição você perde, mas o teu custo é só de você ter perdido ali, não o custo todo quando a gente tem um acidente que geralmente sai mais caro. Sabe que o meu filho, ele sempre brinca, né? Quando ele vê a Haas, principalmente, batendo, ele já fala, vixe, o Gutensteiner vai xingar todo mundo, né? E na Índia ele acompanha, ele vê o Grosjean lá sempre batendo também, e fala, nossa, o dono da equipe Terminou a carreira na Fórmula 1 batendo, e na Indy, se ele não bate, ele está rodando, né? Apesar de ele ser um tá bom piloto, rodando. né? Ele tem bons títulos, mas alguns pilotos acabam levando algumas famas aí por algumas situações que fica, né? Não tem jeito. Como tinha os japoneses lá, antigamente, japoneses Katayama, eu lembro da época, tem até o apelido de Lembra, Katagrama, Nakajima, né? né? Que aí, pô, sempre rodava, sempre estava na grama, então. Mas geralmente, qualquer piloto que está hoje na Fórmula 1 tem um nível extremamente elevado. Ah, mas é o filho do dono da equipe, mas ele tem que ter a superlicença, então ele não chegou lá só porque ele é o filho do dono. E aí você vai ver a história desses pilotos, mesmo que eles na Fórmula 1 não sejam os top, eles têm uma história muito vencedora, tanto no Sim, kart é. quanto no Fórmula 3, Fórmula 4, 3, 2, a maioria deles. Então, eu sou um admirador aí desses pilotos, mesmo aqueles que não estão vencendo, a gente sabe que para chegar lá não é simples, né? A gente tem todos os pilotos do mundo, ou 99,9% dos pilotos do mundo, o objetivo deles é chegar na Fórmula 1, então a gente sabe que é extremamente É. difícil chegar lá. Que era Você um já dos sonhos lá, pensou? né, quando era mais jovem, né? E você É, acabou porque, né, eu digo isso para chegar na Fórmula 1, para mim tem um tripé, né? São três pilares extremamente importantes. Ser bom, inevitavelmente tem que ser bom. Tem que conseguir levar patrocínio e ter o dinheiro para isso, né? Ter o apoio financeiro para isso de grandes empresas, ter que conseguir isso e ter contatos lá dentro. Então, essa junção dos três, e mesmo assim é difícil, né? Só ser bom não vai resolver, só ter o dinheiro e as equipes para isso não vai resolver, ou só ter o contato. Então, quando você junta esses três, né? Eu fiz algumas análises aí dos nossos pilotos, tanto brasileiro quanto de outros países, que chegaram lá através, sendo bom, tendo contato e tendo um apoio financeiro para chegar na categoria. verdade. Até ia te perguntar mais para frente, mas já que você tocou no Autódromo de Curitiba, a gente teve lá no Rio, né, que tinha o autódromo que Jacarepaguá, correu, que teve MotoGP, teve Indy, Fórmula 1, né? Poucos autódromos no mundo tiveram essas sim. três categorias e aí acabou por causa da Olimpíada. Como é que você vê hoje o patamar aí do automobilismo brasileiro? Nós temos o automobilismo muito forte ainda, né? Tanto que a gente tem alguns pilotos pré-Fórmula 1 ali, tanto o Fittipaldi, a gente tem alguns pilotos que estão muito perto de chegar na Fórmula 1, apesar de a gente estar alguns anos sem. A gente tem uma das categorias mais competitivas e tecnológicas, com excelentes pilotos, que é a Stock Car. Então, o automobilismo ele não perdeu. Para quem é um pouco mais fora do automobilismo, diz: agora que não tem mais um brasileiro, não tem mais tanta graça assistir Fórmula 1. Isso, a gente ouve muito isso. Mas para quem gosta um pouco mais, acompanha um pouco mais, sabe que o automobilismo brasileiro continua forte, né? Tanto, eu fui esses dias, estava aqui, ver a Copa Brasil de kart aqui no cartódromo do Beto Carreiro, foi o recorde de inscrições de uma Copa Brasil. Teve um brasileiro no outro ano, foi recorde de inscrições. Então, mesmo assim, ele está crescendo o automobilismo, apesar de não ter um piloto lá. Eu sempre digo, como o custo do dólar ficou muito caro em relação ao real, para que uma empresa brasileira consiga apoiar fortemente um piloto para chegar lá, ficou muito caro. Então a gente acabou ficando um pouco mais distante disso. Mas o automobilismo brasileiro ele continua forte. O que falta, uma parcela que eu vejo que falta é um pouco do apoio do governo nesse sentido, né? Ele acaba apoiando, não apoiando tanto o esporte e o automobilismo. Você vê, por exemplo, como a gente falou do Autódromo de Jacarepaguá, que foi destruído aí para o Pan-Americano e depois Olimpíadas, acho que começou já lá no Pan-Americano, se eu não me engano. Próprio Curitiba, que poderia ter tido talvez, né? A gente fez alguns abaixo-assinados, todo mundo tentou de alguma forma, mas era um autódromo particular e uma área gigantesca daquela, numa área, né, valorizada, então não teve nenhum apoio do governo tentando, não, vamos fazer uma parceria público-privada. Então falta
do governo hoje, não hoje só do governo atual, como dos últimos governos, digamos assim, falta um apoio para o esporte no sentido de mais autódromos. A gente tem a lei do incentivo ao esporte, né, que ajuda, que consegue ajudar de alguma forma, mas também ela é muito complexa de se trabalhar. Mas acho que o brasileiro ainda gosta muito, né? Os pilotos brasileiros ainda são muito bons e continuam evoluindo. As equipes brasileiras, né? Estava assistindo ontem o lançamento do novo carro da Stock Car para 2025, extremamente tecnológico, uma engenharia de última geração. Então, o automobilismo brasileiro ainda é muito forte. Pena essa falta de apoio que a gente tem aí da maioria dos governantes, não todos, né? Tem alguns governadores de estado que são mais apoiadores. A gente tinha aqui um governador de Santa Catarina, há uns anos atrás, que era um apoiador de esportes em geral. Então, naquela época, a gente tinha vários pilotos catarinenses andando em forma sul-americana, Fórmula 3, trazia a Fórmula Renault na época que tinha para o estado. Os times de futebol do estado estavam em melhores classificações do Brasil. Então, você percebe como é muito forte a influência que quando o governo incentiva o esporte ou não. Então, é mais nesse sentido. Mas eu acredito muito que ainda o automobilismo brasileiro está crescendo, ele continua crescendo. As redes sociais, a forma de mídia hoje ajudou muito isso, porque muitas categorias eram muito fechadas, no sentido de, eu corri algumas corridas de kart que tiveram 7 mil pessoas assistindo e teve corridas que tinham as equipes assistindo, porque acaba, né, tendo essa dificuldade. Hoje, com as redes sociais, a gente leva o esporte para muito mais gente. Rede social, o YouTube, rádio, a gente consegue levar através das mídias muito mais essa paixão e acompanhar isso, trazendo de alguma forma mais empresas apoiando e essa sinergia acontecendo. Então, eu acredito que ele continua crescendo e ainda é uma paixão muito forte do brasileiro, o Ah, com automobilismo, o certeza. carro, o barulho, apesar dos elétricos estarem também em crescimento, e é uma tendência aí, né? Mas acho que o automobilismo continua, e acredito muito e espero que continue crescendo, né? Pô, com certeza. Para você que está na Rádio Palermo, estou conversando com o piloto Júnior Haddad, estamos falando da carreira dele e também do que ele acha aí do automobilismo nacional e também do mundial. Você tem acompanhado outras categorias, Júnior? Você também, além de piloto, é aquele que está passando uma corrida ali na TV, você já para e começa a assistir? Com certeza, Cláudio. É, tanto que eu sigo um Instagram que mostra meio que uma programação das corridas, né? Acho que chama tomada de tempo, salvo engano. Tem lá todas, vai passar Indy no canal tal, vai passar Fórmula 1, vai passar Rally, vai passar Stock, Marcas Brasil, Fórmula 3, HB20, né? Todas as categorias. Então eu tento acompanhar, encaixar nos meus horários ali, acabo acompanhando e gostando tanto pela TV, pelo YouTube, pelas redes sociais, que hoje acaba nos aproximando muito disso, né? Então eu acabo e sempre quando eu viajo, eu tento encaixar, conhecer um autódromo, conhecer alguma coisa relacionada ao automobilismo, né? Eu realizei um sonho uns poucos anos atrás, fiz uma viagem internacional e, poxa, eu queria conhecer Mônaco. E aí consegui passar o dia do meu aniversário em Mônaco dando a voltinha lá no autódromo. Então assim, sabe, tento encaixar toda minhas rotinas tá próximo do automobilismo. Se eu não estou andando, eu estou lá conhecendo, estou dentro do box, né? Essa Copa Brasil, fui lá assistir, rever os amigos do kart, conversar, ver como é que está a atualização tecnológica dos karts. Então, estou sempre envolvido e gosto muito de estar próximo disso, né? Então, isso me, 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 me alimenta aí dessa paixão de alguma forma. Quando não estou correndo, estou assistindo, estou no É, meio, estou bacana, conversando. Isso é muito bom. que da hora. E quais que são seus ídolos, Júnior? Que geração aí que você, por exemplo, Ah, na eu, Fórmula 1 mais você pegou? eu fui assistir, apesar de eu não, né, eu não consegui assistir o Ayrton andando no autódromo. Minha primeira corrida de Fórmula 1 que eu fui assistir foi em 95. Foi exatamente um ano, né, depois que a gente perdeu, mas eu assistia as corridas em casa, meu pai ia assistir essas corridas, que ele não me levava naquela época, eu era muito pequeno. Ele trazia, né, a camiseta, o boné, então eu assistia as corridas do Ayrton em casa, li muito da história dele, admiro ele até hoje, acho que é um ídolo vivo. Eu sempre digo que o Ayrton ainda é um ídolo vivo que a gente tem, né, pelo incentivo tanto do esporte em si, quanto do Instituto Ayrton Senna, tanto do legado que ele deixou. Então, assim, muita gente, todo mundo é fã do Senna. Eu falei, sim, não é à toa, né? Não é à toa. A gente tem grandes pilotos. Por exemplo, para mim, um dos brasileiros que mais teve sucesso no esporte em geral e no automobilismo é o Rubens Barrichello. Eu acho que ele é um piloto completíssimo, principalmente quem conhece de automobilismo, quem gosta.
entende quanto ele é bom, né? O cara que anda de kart muito bem, o cara que anda de Fórmula quando senta anda muito bem, o cara que anda de Stock Car muito bem, né? Tem 50 anos lá, está acelerando demais, conhece muito do acerto do carro, porque, né, naquele momento você perguntou, o que precisa para ser um piloto? Não é só sentar e acelerar ou saber fazer as boas curvas. Você precisa conhecer do carro, conhecer da dinâmica do carro, para que você consiga passar para a tua equipe, porque é um esporte individual em equipe. Eu sempre digo isso, porque você está sozinho no carro naquele momento. Porém, deixa eu dar uma falhadinha, porém a gente está sozinho no carro naquele momento, mas na sequência ali você tem a equipe que está te ajudando, que você precisa passar da melhor forma. Então o Rubens ele é um mestre nessa arte de conhecer o carro, ajudar a equipe a acertar o carro. Então para mim, né, dos brasileiros aí o Ayrton, que é fora da curva, né, de pegar um carro que não era o melhor do grid e tirar resultados extraordinários, quanto o Rubens, que tem uma história bonita desde o kart e é muito bom aí até hoje, né? Eu lembro, eu fiz 2 500 milhas que eu andei, não na equipe com ele, mas a gente participando. Você vê quanto ele gosta do negócio. Né? Os meninos ainda eram mais novos, estavam correndo de kart ainda. Você vê, ele correu de shifter, que é uma categoria de kart extremamente competitiva e difícil, demanda de muita força física, e ainda participou das 500 milhas lá, que são praticamente 12 horas de competição com um físico tranquilo, saindo andando. Então, assim, é um cara que eu admiro como completo. Pilota bem, entende bem das categorias, qualquer carro que ele pegar, né? Tem um canal do YouTube ali que ele pega qualquer carro e acelera de uma forma muito legal. Então, dos brasileiros aí são os meus principais ídolos, e basicamente são os principais ídolos do Legal. automobilismo que eu tenho. Não, o Rubinho é fera demais, cara. Eu lembro a primeira vitória dele, eu tava trabalhando, era um domingo, tava trabalhando num serviço, não era nem da rádio ainda, e era 12 por 36 e eu caí justo no domingo, cara, e eu ficava ali, ia na TV trabalhando e vendo a vitória dele. E o Senna, cara, eu tive 2 vezes lá em Interlagos, quando ele corria, né, em 91, que foi a volta, né, da Fórmula 1 para São Paulo, que o Nakajima bateu nele lá, puta, o pessoal ficou puto da vida, Que e aí ele ele matar acabou o chegando em japonês. terceiro. E quando ele venceu, né, a Nossa, segunda vez, aquela o foi pessoal espetacular, né? invadiu ali, tava ali onde era o setor G na época, nem sei se é, Sim, a faz reta um tempo. oposta ali no setor G. E aí depois eu fui já com o Barrichello, né, daquela cena que ele tinha no Putz, Interlagos, né, no Brasil, né? liderando, uma vez liderando ali com a Ferrari e acabou o combustível, né? A Nossa, Ferrari aquela foi, eu sendo lembro dessa. Ferrari. Ele acabou, né? Azar, vamos dizer assim, né? A equipe não apoiava. Tem várias teorias e discussões sobre isso, né? Mas para mim ele é um grande piloto justamente por conseguir superar algumas situações, por poxa, ter um companheiro de equipe que estava tendo um privilégio maior e todo mundo sabe, ele esclarece isso, né? Então você vê quanto ele é um piloto robusto, acelera demais, tem um controle psicológico para passar por uma situação dessa muito forte, então é um cara que eu admiro mesmo. E o Ayrton, como você falou, né? Não tem... Assistir uma corrida do Ayrton foi aquilo, puxa, eu não consegui ver ele ao vivo, mas meu pai estava nessa aí, então eu lembro que ele chegou em casa contando aquela, todo mundo desceu, ele ganhou e tal, então assim, essa paixão vem transmitindo de uma forma que fica até hoje, por isso que é um ídolo vivo até hoje, né? Sim. Você até comentou, né, falando aí um pouco você está planejando aí para o ano que vem, mas quem quiser te apoiar, né, conhecer mais o seu trabalho, qual é a melhor forma aí de contato para chegar até você? O Instagram, Cláudio, a gente está fazendo um trabalho, né, focado no Instagram, Adada Júnior, né, @AdadaJúnior. Segue a gente lá, acompanha, a gente está sempre postando os materiais, quando vai para a pista, né, essa competição que a gente está desenhando para fazer daqui uns dias. Então consegue acompanhar e entender minha carreira como um todo lá. E aí pode mandar direct por lá, tem meu e-mail por lá também. Então, né, tem uma assessoria que me ajuda ali também, tá fazendo esses contatos. Então, o pessoal seguir lá, tanto o Instagram, e aí lá tem todo o material e pode entrar em contato comigo lá, a gente conversar e vai ser muito bem-vindo, com certeza. Pô, bacana. Qual que é a sua pista preferida para pilotar? Cascavel, cara. É um autódromo. E aí depois eu fui entender que não é só a minha, né? Muitos pilotos brasileiros adoram Cascavel, porque é uma pista de alta, né? Você tem várias curvas que você faz em alta velocidade.
tem um desafio gigante no final da reta principal, que é um bacião, a gente chama de bacião, que é uma curva que você tem que fazer em alta velocidade, com curvão, se errar qualquer coisa, né, tendência de você sair e bater é muito grande. Então, e como eu me dei bem lá, né, a primeira competição que eu fiz me dei bem, então, assim, das pistas do Brasil, Interlagos é o templo, né, não adianta, Interlagos é o templo do automobilismo, é indiscutível, mas em termos de traçado, desafio, Cascavel é muito legal, Cascavel foi, né, muito legal, então é que eu tenho uma admiração aí pelo traçado de Cascavel. Cara, é incrível, né? Cada vez que eu vou em Interlagos, mesmo quando são provas pequenas, que não tem muito público, mas é incrível a presença, né, da Tem uma pista, né? energia, Ali, né? a energia, né? Arrepia, cara. Não, Interlagos é fora. Eu corri muito tempo em Interlagos também no cartódromo, que fica ali em cima da reta oposta, ali o cartódromo de Interlagos também, que é tradicionalíssimo, né? Todo mundo dizia, né? Quem anda bem no cartódromo de Interlagos anda bem em kart em qualquer lugar. Então eu fiz algumas competições desses, né? Participei de alguns paulistas naquela época de kart. Então aquele ambiente ali de Interlagos, tanto o autódromo quanto o cartódromo, tem uma energia diferente. Às vezes falou, pode não ter ninguém. Você vai lá sozinho um dia, não tem nem carro. Você sente uma energia diferente. É sensacional. É o templo e Verdade, não tem o que discutir, né? verdade, é uma coisa mítica, né? A gente fala. É, muita Sim. gente pensa que o piloto é só lá no dia da corrida, põe o macacão, todo o uniforme ali, senta no carro e manda bala, mas existe aí toda uma pré-preparação para a corrida. Quanto tempo antes da corrida você já começa a se preparar, Júnior? É uma preparação que você não para, né? Por exemplo, estou fazer uma temporada completa nesse ano. Você já começa, você não para de estar se preparando no sentido físico. É extremamente importante o preparo físico, né? Você fazer eu vou na academia, faço musculação no sentido mais pensando nessa questão de resistência física. Você precisa ter uma força em alguns músculos específicos, principalmente pescoço, braço, então a preparação física, uma preparação mental, né? Concentração, já pensando, eu já fico imaginando durante a semana toda como é que vai ser aquela curva, como é que eu vou fazer aquela curva, onde eu posso talvez tentar tirar, tento assistir algumas onboards, tento fazer simulador naquelas semanas que antecedem uma pista diferente. Então, essa soma toda é o que, né, faz uma preparação, não é só chegar lá e sentar. E também está sempre constantemente tentando aprender mais sobre aquele carro que você está competindo, né? Poxa, como é que funciona o sistema de suspensão, como é que funciona cambagem, caster, como é que funciona o acerto do motor. Então, a preparação, eu digo que ela é completa, mental, física e técnica, né? Então, essa preparação não é só na hora, não. Lá eu nunca vi pilotos bons chegarem, sentar no carro e sair. Geralmente pilotos bons, eu lembro muito tempo de dormir num cartódromo lá quando era para acompanhar a desmontagem, eu consegui montar um kart inteiro na época. Então esse acompanhamento muito próximo com a equipe, essa relação com a equipe também, não só lá sentar, oh, bom dia gente, vou sentar. Essa relação que você tem constantemente também conversando com a equipe durante o período fora competição, acho que essa soma toda aí é o preparo para ir para a pista mais conectado com uma sinergia maior aí com a equipe e com a pista, né? Mentalmente já se preparando. Como piloto, sua opinião, Verstappen, Hamilton ou Alonso? Vamos lá. Essa é uma grande, né? Eu tenho uma admiração grande pelo Alonso, por quanto ele é completo, né? Um piloto completo que bicampeão mundial de Fórmula 1, andou de Fórmula Indy, anda de várias categorias e anda super bem em várias categorias diferentes. Então, e ele é aquele cara arrojado, você vê, né? Um cara pela idade que ele está hoje, pensando nas comparações com o Fórmula 1, está acelerando muito. É um exemplo. Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo Alonso. O Hamilton, eu sou fã dele, pensando, né, até pelo quanto ele tem uma relação com o Brasil, né, de ser hoje até um cidadão brasileiro, né, ele recebeu esse título, então assim, eu tenho uma admiração, o cara é 7 vezes campeão do mundo, não é fácil, por mais que não, não gosto do Max, não tenho nada, acho que ele é um excelente piloto, cara, é o cara fora da curva, tá na idade certa, tá na equipe certa, tá tudo certo, mas o Alonso e o Hamilton para mim ainda são pilotos que eu admiro mais, tenho uma admiração maior. Torço ainda muito pelos dois, adoro quando os Sim, dois estão ali perto, poxa, os dois em é pódio, legal. puxa, isso foi muito legal de ver, né? 40 e poucos anos aí não é fácil. É que o pessoal
eu não sei, né, de um tempo para cá, a turma que acompanha, né, mais a Fórmula 1, não pegou aquele tempo, né, que você tinha ali vários, quase 10 pilotos disputando um título e no mesmo nível, né? Então, quando fala, o Hamilton ganhou 7, mas parece que é uma coisa simples, mas não é, né? Se manter Nossa. no topo Tanto que também não é foram difícil. seguidos, né? Os 7 títulos dele não foram 2007, 2008, 2009. Teve, pulou ano, então assim, você vê que não foi fácil. Não que lá na época do Schumacher tenha sido fácil. Também ele é né, o Schumacher é um piloto fora da curva e é um cara que vai ficar gravado na eterna memória do automobilismo. Mas ele ganhou vários títulos seguidos, basicamente. Pulou um ano, outro, mas assim, era uma época que dominava demais, como está acontecendo hoje com a Red Bull, né? Você percebe um domínio muito forte do carro, um domínio muito forte da equipe, tudo merecedor daquilo. Não é fácil chegar naquele nível, mas digo que o Lewis chegou num, né? Ele teve anos que estava com um carro bom, andou melhor, que não estava tão bom, mas andou bem. Então acho que ele teve uma história aí para chegar em 7 títulos que não foi fácil. Lembro lá aquela fiquei triste com ele quando o título era para ser do Massa, mas ele acabou levando ali Interlagos, lembro, puxa, uma chuva ali meio molhado. Então, assim, mais ou menos assim, admiro bastante ele, até por essa proximidade, quanto ele gosta do Brasil, né? A vitória que ele teve aqui, salvo engano, no ano passado, anterior, de levantar a bandeira do Brasil, puxa, aquilo reviveu uma memória, acho que de vários É legal. brasileiros aí, que foi de arrepiar, né? Ali foi um momento realmente emocionante. Cara, deixa seu Instagram de novo, para quem quiser ir Vamos lá. acompanhar a sua carreira. Segue a gente lá, Adada, A-D-A-D-A Júnior. D de dado, hein? Adada Júnior, @Adada Júnior, meu Instagram. Segue lá, gente, né? Me apoia também. Então, esse apoio desse público, das pessoas seguindo, acompanhando, curtindo, comentando, compartilhando, isso tudo ajuda o automobilismo, né? Acho que as pessoas acompanhando, seguindo, compartilhando e ajudando o automobilismo faz com que ele cresça. Uhum, Então, a gente está apostando muito nessa ferramenta, né? Que é legal. uma das principais aí de mídia hoje. O público, principalmente de automobilismo, gosta muito dessa ferramenta de estar próximo ali, de acompanhar a rotina, de acompanhar a gente no autódromo, de entrar do carro, do capacete, como é que limpa. Então a gente está tentando fazer tudo isso. Também estou postando lá bastante, estou como coautor de um livro, né, do Livrocast, aí falando de. Eu sou. Eu sou. Estou escrevendo sobre os aprendizados do automobilismo aplicado à liderança. Né? Eu sou executivo de uma multinacional, Que então da também hora. tenho que trabalhar para continuar, né? Então, assim, estou tentando envolver o automobilismo aonde eu consigo, Uhum. né? E o automobilismo ensinou muito, né? Hoje, né, a minha carreira profissional em paralelo ao automobilismo, né? Muitos aprendizados, o que eu aplico, vieram do automobilismo. Resiliência, liderança, flexibilidade, saber ouvir, saber falar. Então, tudo isso eu aplico muito no meu dia a dia, que o automobilismo ensina a gente na marra, às vezes, né? Tem que aprender, em alguns momentos, controlar seu ego. Quando você está ganhando Sim, algumas competições, precisa controlar o ego para não se tornar alguém que não seja admirado. E, ao mesmo tempo, quando você não ganhar uma competição, alguém você está lá liderando, alguém vem e te bate, não é culpa tua. Você aprender a lidar com tudo isso. Então, o automobilismo também formou muito da minha parte profissional. Então, segue lá o Adada Júnior para acompanhar toda essa nossa carreira, tanto no automobilismo quanto paralela, do livro, das competições que a gente tá desenhando para fazer, das visitas em alguns lugares, né? Às vezes estou numa pista, tento postar para as pessoas acompanhar, para estarem próximas do automobilismo. bacana, cara. Sucesso aí na tua carreira e quando lançar o livro, você volta aqui para a rádio para a gente falar sobre essa temática aí que é bem legal. Com certeza, Cláudio. Obrigado aí pelo convite. O livro deve lançar agora em setembro, chegando já, né? Vou te mandar aí para a gente combinar. Então, te agradecer já, novamente, agradecer pelo convite. Falar de automobilismo para mim é uma. Flui, né? Para mim deve ter passado o tempo aí, parece que foi 2 minutos, porque eu gosto muito de falar disso, gosto de levar isso para as pessoas, aproximar quem não é tão próximo do automobilismo, quem já é próximo também manter. Então, acho que essa comunidade ela deve crescer e eu sou um entusiasta muito forte aí e quero levar esse assunto para muito mais pessoas aí e te parabenizar também pelo trabalho, né, de estar conectando o automobilismo, trazendo esse assunto, estando no autódromo. Então, né, acho que parabenizar, porque isso é um Valeu. trabalho excepcional aí. Valeu, gratidão, cara, e sucesso aí, tudo de bom. Valeu, brigadão. Um abraço, gente. Tchau, tchau.